Boa noite, a paz do Senhor. Nesta noite estou aqui fazendo mais um vídeo para falar da palavra de Deus, para ler uma palavra e meditar nela, que a palavra de Deus nos edifica, nos cura, nos transforma. E nesta noite eu queria deixar uma palavra aqui no livro de Isaías 41, o versículo 9 até o 12. Esse versículo ele vem falando a, a aliança que o Senhor fez com o povo lá do Egito, quando tirou o povo do Egito, a terra prometida, e o que o Senhor está falando para nós hoje, né? Naquele tempo, o Senhor falou para aquele povo, falou com Moisés para falar para aquele povo. Hoje o Senhor deixou pessoas encarregadas para falar conosco. Então, quando a gente tem a unção de ler a palavra de Deus e proclamar a palavra de Deus, então o Senhor nos carrega de falar da palavra dele para outras pessoas, porque a gente temos que ter humildade e saber que a palavra não é eu que falo, mas sim o Espírito Santo de Deus que fale por mim, né? Porque o Senhor, ele vem falando que a humildade é a arma poderosa, né? Que o ser humano tem que ter. O ser humano tem que usar na nossa vida, todos os dias, que nós necessitamos é de humildade, para um com o outro, independente se eu sou pregadora, se eu não for um pastor, a gente tem sempre que dar ouvido àquilo que está falando da palavra de Deus. É interessante quando a gente vê muitas pessoas vendo vídeo que não fala da palavra de Deus, todo mundo incentiva e quer ver. Quando a gente está falando da palavra de Deus, poucas pessoas quer ver, quer escutar, quer prestar atenção. A palavra de Deus, ela é uma palavra que tem um significado pequeno, mas com conteúdo grande na nossa vida. Quando a gente escuta alguém falando da palavra de Deus, a gente tem que dar ouvido. Porque talvez aquela pessoa tirou um tempo para falar de Deus para você. Talvez aquela pessoa o Senhor tenha enviado para falar de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. E muitas das vezes a gente fechamos as portas. Fechamos essa porta do nosso coração, a porta do nosso entendimento e não escutamos aquelas pessoas que o Senhor tem enviado na nossa vida. Em primeiro lugar, a gente temos que ter humildade e reconhecer que todos nós somos necessitados de uma palavra. Então, vamos ler uma palavra aqui no livro de Isaías 41, versículo 9, vou começar. Tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és meu servo. A ti escolhi, e não te rejeiteis. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te sustento. E te sustento como a destra da minha justiça. Eis que envergonhado e confundido serão todos os que se irritam contra ti. Torna-se ao nada. E os que contende contra contigo perecerão. Buscá-lo-ás e não os achará. E os que planeja contra ti se tornam-se ao nada. E como as coisas que não é nada. E os que guerreia contra ti, contigo. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não, vou ler até o 13, essa palavra. Então, essa palavra o Senhor vem nos colocando nesta noite, falando aqui uma aliança que ele fez com Israel, com Jacó. No versículo, eu vou ler mais adiante um pouquinho, no 8, fala que, mas tu, ó Israel, servo meu.
Israel foi a terra que o Senhor escolheu para quando foi tirar o povo do Egito, para levar para a terra prometida, é a terra de Israel. E o Senhor, e tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Então, quando o Senhor fala que nos escolheu, que é para a gente não temer, então a gente temos que confiar no Senhor. Não confiar em minha palavra, na palavra que o Senhor tem te entregado, que o Senhor tem te confiado, que o Senhor tem me confiado para falar para você. Porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus, na minha boca e na tua vida. E aqui no 9 ele fala, tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes. Então, se o Senhor nos escolheu, não era porque... Se o Senhor me escolheu, não era porque eu sou boa, é porque eu sou pior. O Senhor, ele não escolhe os bons. O Senhor não vem para os doentes, o Senhor vem para os enfermos. O Senhor não vem para os sãos, o Senhor vem para os enfermos. Então, se o Senhor me escolheu, é porque eu necessitava de estar perto dele. Se o Senhor te escolhe, não é porque o Senhor escolheu... Quando o Senhor escolheu os discípulos dele, não era porque ele era perfeito, era porque eram os piores. Quando o Senhor escolheu Davi, Davi era um menino bonito, Davi não era um menino bonito. Davi, ele era um menino feio. Davi, ele não era uma pessoa de aparência linda. Davi era uma de estatura pequena. E o Senhor escolheu Davi. E o Senhor está falando nesta palavra aqui, eu te escolhi desde os confins da terra. Eu te escolhi entre o mais excelente. Então, é um privilégio quando o Senhor te escolhe. Quando o Senhor te escolhe para levar uma palavra. Quando o Senhor escolhe você para escutar a palavra dele, é porque você necessita. Você foi escolhida para escutar a palavra do Senhor. Então ele diz aqui, tu és meu servo, e te escolhi, não te rejeiteis. Então o Senhor está falando que ele não rejeita nós. Ele nos ama. Deus, ele nos amou tanto que ele deu seu filho por nós. Ele deu seu filho por mim, por você. É porque ele nos ama. E não temas, porque ele está conosco, o Senhor está falando. Não temas. Independente da tua dificuldade, independente de tudo que tu tenha acontecido na tua vida. Mesmo que venha o vento ao contrário, o Senhor está dizendo, não temas que eu estou contigo. E não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Ele está falando na palavra dele. Porque não é eu que falo, mas o Senhor fala nesta palavra. E o Espírito Santo de Deus está falando com você nesta noite. Não temas. Eu te esforço. O Senhor, ele nos revigora cada dia da nossa vida. Ele vem nos dar força. Ele vem nos dar ânimo. Mesmo quando a gente diga que não consegue, quando a gente diga eu não consigo, o Senhor vem em cá e diz, você consegue sim. O Senhor coloca a pessoa mais fraca do que você na tua vida para tu fortalecer ela. E eu te ajudo e te sustento com uma destra da minha justiça. Porque o Senhor, ele é um Deus de justiça. O Senhor, ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus de justiça. Não fique pensando você que acontece algo na tua vida que o Senhor não está vendo. No momento certo, o Senhor vai agir. Mas depende do momento que você vai deixar ele agir. Se você abrir a boca para falar do teu jeito, você perdeu a graça. Você vai demorar de receber, porque você fez do seu jeito. Porque na palavra do Senhor diz, também lá no livro de Tiago 1 fala, esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Nós temos que estar pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a nossa ira não opera a justiça de Deus na nossa vida. E o Senhor está falando, envergonhados são aqueles que te confundem. Muitas das vezes na nossa vida, o adversário vem nos confundir, vem nos afrontar. Mas quando a nossa confiança está no Senhor, a gente não pode se abalar. O Senhor me deu uma palavra essa semana, está no livro de Salmo, não sei em que capítulo está. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso socorro tem que estar no Senhor. A nossa confiança tem que estar no Senhor.
Tudo que a gente for fazer, tem a nossa confiança tem que estar no Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Eu não vim aqui para falar de mim mesma, eu vim aqui para falar da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela me edifica cada dia da minha vida. A palavra de Deus, ela me constrange. A palavra de Deus, ela me transforma cada dia. A partir da hora que eu deixo o Senhor entrar na minha vida, que ele entra na minha vida, ele me transforma a minha vida. Quando a palavra de Deus me transforma, eu leio para quando eu pego a palavra de Deus para mim, aí eu sei que eu estou pronta para ler para outras pessoas, porque ela me constrangiu. Ela quebrou o meu eu. Eu não estou aqui para falar do meu eu, estou aqui para falar de Jesus, de Deus, de Jesus, que é o seu filho. Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Nas tuas tribulações, você tem que pedir para o Pai. Quando a gente quer algo no nosso Pai, nós pedimos para o Pai terreno. Mas quando a gente quer pedir algo grande, nós temos que pedir algo para o Pai celeste, Pai celestial. É eles que nos dá cada dia força para nós batalhar pela nossa dificuldade, pelas nossas vitórias, porque Ele é digno. A gente nunca paramos para agradecer todos os dias pelo amanhecer, pelo ar que nós respiramos, pela água que nós bebemos, pelo alimento. Mas nós temos que parar para agradecer todos os dias. Porque a partir da hora que a gente agradece a pequenas coisas, o Senhor age na nossa vida nas grandes. Porque o Senhor, ele não está na grande, ele está no pequeno detalhe da tua vida. O Senhor, ele age. Pode ter certeza. Nas pequenas coisas que você vê o Senhor está ali. E quando você vê o Senhor nas pequenas, o Senhor te mostra as grandes. Porque o Senhor, ele mostra primeiro os pequenos. As pequenas mudanças que você vai ter na sua vida. E quando você vê as pequenas mudanças que você tem na sua vida, o Senhor, ele vai agindo na tua vida nas grandes. Porque o Senhor, ele age na nossa vida na maior humildade na nossa vida. Maior na nossa pequenez. Porque pra gente falar com Deus, nós temos que falar na nossa pequenez. Quando a gente quer falar com o Pai, a gente temos que falar em espírito e em verdade. Quando a gente quer pedir algo para Ele, a gente tem que ter carinho, tem que ter amor. Porque a palavra de Deus diz, nós temos que ter bastante amor um pelo outro. Né? Porque nos últimos tempos a gente temos que ter bastante amor. É o amor de Deus, é o amor que nos constrange na presença de Deus. É o amor que nos transforma. E a palavra de Deus fala nesta noite também. Confia no Senhor. Ele vai tomar você pela tua mão direita. Mesmo que você não tenha força para levantar, o Senhor está no controle. Mesmo que esteja a pessoa da tua família com enfermidade, coloca diante do Pai. O Pai sabe fazer de todas as coisas. Ele faz o que é melhor para mim e para você. Ele faz o que é melhor para a tua vida. Ele faz o que é melhor para a tua casa, para a tua família, independente da tua dificuldade. Eu não sei qual o tamanho da tua dificuldade, mas não há dificuldade maior do que aquele que é maior do que a tua dificuldade. Porque o Senhor, ele é maior do que a tua dificuldade, eu creio. Se você crê, você recebe milagre. Porque quando o teu Deus for maior do que a tua dificuldade, aí sim, o Deus está na tua casa. Ele está no controle da tua vida. Mas quando você acha que a tua dificuldade é maior do que o teu Deus, aí sim, a tua dificuldade se torna maior do que o Deus que tu serve, o Deus que tu clama. Então deixa a tua dificuldade ser pequena diante do Deus maior da tua vida. Porque aí sim eu creio que o Senhor, ele vai entrar com providência na tua casa, na tua família. Em tudo que tu for fazer, coloca Deus em primeiro lugar da tua vida. Se você colocar Deus no centro de todas as coisas, muda a direção da tua casa, muda a direção da tua vida. Porque o Senhor, ele fala na palavra dele também. Me amarai de todo o teu coração, de toda a tua alma. Aí nós tornamos semelhante ao filho dele. Porque Jesus, quando ele veio aqui, ele falou que ele não veio aqui fazer a vontade dele, mas sim a vontade do Pai. Porque muitas das vezes a gente confia no Pai, mas a gente desconfia. Muitas das vezes a gente respiramos porque ele faz a gente respirar. E a gente não confiamos no nosso problema na mão dele. Eu agradeço a Deus pela minha vida, pela tua família. E em tudo que tu for fazer, coloca o Senhor em primeiro lugar da tua vida. Em primeiro lugar da tua casa. Que ele está no controle de todas as coisas. Amém? A paz do Senhor, que o Espírito Santo de Deus esteja no controle de cada situação da tua casa. Amém?